Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian. Estou apresentando o programa do Diálogos e Meu, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as eleições nos Estados Unidos em 2024. Para quem ainda não me conhece, eu sou pesquisadora do programa de pós-doutorado da Unicamp e atuo no Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, além, é claro, de ser pesquisadora do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Bem, nós vamos abordar aqui no programa, nos próximos meses, as eleições dos Estados Unidos. E por que a gente vai falar sobre esse tema, né? Porque justamente pela importância dos Estados Unidos em várias dimensões. Então, a gente pode colocar, né, apontar para a influência global, né? Questão da influência global. As eleições, então, podem mudar a abordagem do país em relação às questões globais, como segurança, economia, mudança climática, imigração, direitos humanos, política judiciária, enfim, tem muitas outras questões aqui que são muito importantes, né? Então, muda a eleição lá, muda o partido que está no governo, né, com a sua plataforma política, então essa influência global, ela claro, né, diz respeito aos demais países do sistema internacional. Também pelo poder econômico, né? Então, decisões políticas que impactam a economia dos Estados Unidos podem ter efeitos globais, influenciando assim os mercados financeiros, né? As políticas monetárias, né? As taxas de câmbio, né? Políticas econômicas, macroeconômicas de outros países. Também pela importância em termos de política externa. As eleições elas podem resultar em mudanças muito significativas na política externa, afetando as relações diplomáticas, as alianças militares, os acordos econômicos comerciais, e isso, claro, pode ter consequências diretas para a estabilidade em diferentes regiões do mundo, né? Também em termos de inovação e tecnologia. Os Estados Unidos são um centro de inovação tecnológica, as políticas governamentais sobre pesquisa e desenvolvimento, e regulamentação podem influenciar o avanço tecnológico global e a competitividade. A gente está vendo isso agora, né? Nessa competição entre Estados Unidos e China, né? Também pela questão da democracia. As eleições nos Estados Unidos, elas podem ter um efeito indireto na promoção da democracia globalmente, então servindo como um exemplo ou um alerta para outros países, né? Então, esses fatores, combinados com o papel histórico dos Estados Unidos na política internacional, tornam certamente as eleições do país eventos de interesse mundial, né? Então, para o Brasil também isso é importante, né? Não é diferente. Bom, então vamos falar de eleições presidenciais de 2024. Em 5 de novembro, né, os cidadãos dos Estados Unidos irão às urnas para eleger o próximo presidente, né? E até o final de junho, parecia que o confronto seria entre os mesmos dois candidatos de 2020, o democrata Joe Biden, né, e o republicano Donald Trump, que foi seu antecessor no cargo, né, de presidente. Mas em 21 de julho, o presidente Biden cedeu à pressão que ele vinha sofrendo, né, de alguns democratas e de doadores de campanha, né, figuras importantes, fizeram uma pressão muito grande, e aí o Biden acabou cedendo a essa pressão, se retirou da disputa e endossou a sua vice-presidente, a Kamala Harris, como candidata democrata. E no comecinho de agosto, a candidata, né, agora candidata a presidente, que é a atual vice, né, que é a Kamala Harris, ela escolheu o seu próprio candidato a vice, que é o Tim Walz, que é governador do estado de Minnesota, e ela fez isso com a esperança de retomar uma parte aí do terreno perdido pelo seu partido, né? Esses nomes
serão formalmente confirmados em 19 de agosto, que é a data da Convenção Nacional Democrata. Então, estamos aqui há uma semana mais ou menos dessa data, dessa convenção. Do lado dos republicanos, a chapa é formada pelo ex-presidente, então, Donald Trump, e o senador James David Vance, que é senador pelo estado de Ohio, vai ser, então, vice do Donald Trump. Esses nomes já foram definidos na Convenção Nacional Republicana, que essa já aconteceu em 15 de julho, né, agora. Então, com esses nomes, vamos falar um pouquinho, né, desse xadrez político e vamos falar um pouquinho, então, desses candidatos, das suas pautas eleitorais e dos estados e as suas preferências partidárias, né? Porque a gente já falou aqui, eu já apresentei no primeiro semestre como que funcionam as eleições nos Estados Unidos, né? Com essa questão do voto indireto. Então, o colégio eleitoral ele é muito importante, ele é formado aí pelos estados e os seus correspondentes votos, né? Então, correspondentes pesos no colégio eleitoral. Então, começando aqui pela chapa democrata, além da candidata presidencial Kamala Harris ter servido como vice-presidente dos Estados Unidos de 2021 a 2024, então junto com Biden. Ela foi antes senadora pela Califórnia, né, pelo Partido Democrata, e ela também serviu como procuradora-geral do estado da Califórnia. E ela tem uma ascendência sul-asiática. A mãe dela nasceu na Índia, migrou para os Estados Unidos no final da década de 50 para ser uma importante pesquisadora, né? Pesquisadora, inclusive, na medicina, né? Em câncer de mama, e ela era uma defensora dos direitos civis, né? E por outro lado, pelo lado paterno, a Kamala Harris tem uma ascendência afro-jamaicana. O pai dela é jamaicano e tem raízes africanas, e é também um renomado professor emérito, né, de economia na Universidade de Stanford, na Califórnia. Bem, a candidata a Kamala Harris, ela é uma integrante da política institucional e ela está longe de ser uma ideóloga, né, uma visionária, que aí vai propor grandes mudanças, né? Está longe disso. Ela, na verdade, tem se esforçado para encontrar um lugar aí no cenário nacional, desde que ela mesma foi candidata a presidente pelo Partido Democrata nas eleições de 2020. Ela desistiu dessa candidatura, né, cedo ainda, né, em 2019, porque teve alguns problemas ali com a campanha dela, inclusive com, né, como manter essa campanha. Tudo custa muito caro nos Estados Unidos, né, as campanhas aí eleitorais. E como vice-presidente, ela está ligada ao governo Biden, que vinha apanhando nas pesquisas, apesar aí da grande legislação que ele aprovou, que ele conseguiu aprovar, que ele promulgou, né, para implementar uma política industrial enorme, né, assim, sem comparação, e levar os empregos de volta para os Estados Unidos, né, então fabricação de chips, onshore, investimento na política de transição para a energia verde, né, então apesar de tudo isso, o Partido Democrata vinha ali sofrendo. E, a propósito, a questão da economia, ela tende a impactar os democratas da seguinte forma, né? Os eleitores, eles não deram crédito para o governo Biden pelo boom econômico do país, então, pelos momentos bons, né, pela recuperação rápida diante de crises aí importantes, né? Passou aí crises bastante importantes, mas se for mal a economia, se sair dos trilhos, se começar a atingir aí índices negativos, isso afeta diretamente os democratas. Então, a Kamala Harris ela pode arcar com as consequências
Então, o curso da economia nos próximos 90 dias, que a gente tem aqui pela frente, vai pesar muito nas chances dos democratas conquistarem aí a eleição de novembro, né? Então, uma recessão total provavelmente significaria a derrocada dela, a ruína dela, né? Do Partido Democrata. Mas mesmo que a economia esteja apenas aí esfriando, né, desacelerando, né, como é provável, isso poderia prejudicá-la e ajudar os adversários, por outro lado. E o Tim Walz, que é o candidato a vice na chapa dos democratas, né? Então, quem é ele, né? O que ele propõe? Bom, a primeira coisa que tem me perguntado é por que esse camarada foi escolhido e não os outros concorrentes dele, né? Que saíram aí concorrentes na chapa para serem escolhidos como vice. Bom, claro, tem tanta coisa por trás das escolhas que é claro que eu não saberia dizer com certeza o que realmente definiu, mas certamente o currículo e a política do Tim Walz foram levados em conta e os democratas concluíram que ele poderia ajudar a reverter essa falta de confiança dos democratas. Ele tende a ser avaliado como aquele candidato que consegue se comunicar com diferentes grupos, inclusive com os jovens. Ele tem um acesso, parece que se comunica de forma mais direta, usa, eu acho que termos que acabam atingindo ou acabam sendo entendidos melhor. Me parece que isso tem bastante força, né, no currículo dele, no perfil dele. E, de fato, ele tende a ter a confiança da ala progressista do Partido Democrata. Mas aí, quando a gente olha para o histórico, né, do Tim Walz no Congresso, a gente vê que ele assim, não é esse progressista que a gente poderia, né, imaginar. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele participou de comissões de assuntos ali que são pautas muito conservadoras. Então, as comissões de veteranos, né, os chamados veteranos dos Estados Unidos, veteranos de guerra, a comissão de agricultura. E aí vamos combinar? Essas comissões não tratam de questões progressistas, né? Não tem essas questões progressistas na pauta, né? Elas são de temas que interessam a conservadores, a políticos, né? Ou a eleitores, ou a doadores aí que são mais para o lado, estão mais para o lado dos conservadores. E no governo de Minnesota também o Tim Walz, como governador, não descarregou as tintas das canetas dele em leis e reformas também de interesse para os progressistas. Então, a revista The Economist falou que dentro, né, abre aspas aí, dentro do microcosmo da política de Minnesota, o senhor Walz é visto como ancorado no centro e tendo se oposto estamos em aspas, né, aos piores excessos da ascensão à esquerda do partido em 2020. Então, ele apoiou causas, assim, né, ele apoiou causas progressistas segundo, né, na concepção da revista The Economist seriam causas razoáveis, como os créditos fiscais para as crianças, né? E teria resistido a causas, também estamos em aspas, tolas, como o desfinanciamento da polícia. Né? Ele adotou uma pauta de reforma, ele tem essa promoção, né, de política de reforma da polícia, mas assim não vai pelo lado do desfinanciamento da polícia. Né? Então, é uma abordagem mais moderada. Por isso que a The Economist acabou chamando, né, assim, o desfinanciamento para eles é algo muito tolo, né? Então, é por isso que ele acaba sendo aí
tem essa identificação também, ou consegue conquistar votos importantes dessa ala conservadora ou da região dele ali, né, do estado de Minnesota, que é uma região de áreas rurais importantes, né, com eleitorado, então tem as suas causas próprias, enfim. Bom, depois a gente pode voltar a falar um pouco mais disso. E do lado dos republicanos, o candidato Donald Trump tende a já ser, né, um velho conhecido da gente aqui, a gente já falou bastante dele aqui, a sua abordagem populista e combativa continua a mesma. Então, ele não mudou, né, apesar das tantas controvérsias e dos processos legais que ele protagonizou, ele continua sendo uma figura dominante no Partido Republicano, garantindo a nomeação com apoio bastante significativo dos seus seguidores, né, dos seus apoiadores, dos seus doadores, né? E a estratégia de campanha do Trump agrada muito a sua base, uma base já estabelecida. Mas ele está de olho também nos que se dizem indecisos, né? Todos os dois partidos estão procurando isso, né? As duas chapas estão procurando isso, assegurar esses votos, né? É uma disputa muito acirrada, então qualquer voto conta. O candidato Donald Trump sobreviveu a um atentado durante um comício em julho agora, né? E o incidente ele fortaleceu ainda mais a sua base de apoio. Então, consolidando aí mais seu apoio entre os eleitores republicanos. E nessa campanha ele tem se concentrado fortemente em criticar as políticas e a liderança de Joe Biden e Kamala Harris, né? Que é herdeira do Biden, para o bem e para o mal. E ele, né, o Trump, frequentemente destaca o que ele considera falhas no governo atual, como as questões econômicas, né, a questão sobre imigração, segurança nacional. Então, e essas são questões que o Trump tende a atacar. Ele vai atacar muito em cima disso, né? Vai fazer muito discurso inflamado e apresentar dados, né, que muitas vezes não são verdadeiros, né, não tem uma base, não tem uma fundamentação, enfim, ele vai continuar com isso, ele está dando indícios que não mudou, mesmo após o incidente aí de julho. E ele utiliza esses ataques como uma estratégia, claro, para mobilizar a base e atrair, então, esses eleitores indecisos, né, conforme eu já falei, enfatizando a ideia de que a liderança democrata é ineficaz, e que uma mudança seria necessária, né? Então, ele sempre fala, vamos restaurar, né, a América grande de novo, né? A grandeza da América. Então, ele critica o governo atual por uma abordagem em questões sociais e culturais também. Então, não é só econômico. Ele ataca de todos os lados, né? Então, ele vai desde as questões que para os republicanos são muito importantes, né? Ou para os eleitores aí que se identificam mais com políticas moderadas, mas ele também ataca as questões que são ligadas aos democratas, né? Usando o temas aí como direitos das minorias, né, LGBTQI mais e educação, para quê, né? Para ele energizar os seus apoiadores, inflamar, né, os seus apoiadores conservadores. E, além disso, ele tem prometido reverter várias políticas do governo Biden caso ele seja eleito, e apresenta-se como um defensor da liberdade econômica. Depois a gente vai discutir um pouco mais aí nos próximos programas, né, por temas, mas enfim, ele se apresenta como defensor da liberdade econômica e da segurança interna, né? Uma imigração, segurança interna, ele dá muita ênfase nesses temas. E a gente tem visto nos seus comícios e declarações que ele tenta construir
uma narrativa de contraste entre a visão para o país e o que ele descreve como os fracassos dos democratas, né? Então, o que os democratas teriam feito de errado, teriam falhado nesse governo, né? Eles chamam de administração, mas enfim, é governo, a gente está falando de governo. E o seu vice na chapa é o senador pelo estado de Ohio, o James David Vance, ou apenas J.D. Vance, né, ou J.D. Vance, né, para a gente falar aqui no português. Ele é conhecido por ser autor de um livro de memórias chamada Hillbilly Elegy, que se tornou aí um best-seller, né? Então, assim, um campeão de vendas, atraiu atenção nacional por ser um relato sobre a classe trabalhadora branca nos Estados Unidos, né? Aquela classe esquecida pela globalização, né? Pelo neoliberalismo. E ele é de uma região conhecida pela região dos Apalaches, né? É um livro que ele então se identificava ali como um crítico, né? Poderiam se atribuir. E ele se apresentou como um crítico de Trump, mas acabou se tornando um aliado ferrenho, um defensor mesmo das políticas de Trump, né? E a opção por Vance aparece como estaria refletindo aí a estratégia de Trump de energizar essa base dele, né, de apoio, e escolhendo um candidato que compartilha da sua abordagem aí populista e muito combativa, né? E a história pessoal de superação do Vance, né, de superação da pobreza, e aí ele foi ele pertenceu aos quadros aí do serviço militar, né, como fuzileiro naval, é, ressoam com muitos eleitores nos estados do que a gente chama do que é chamado o cinturão da ferrugem, né, que são cruciais para a eleição, e sobre ele eu vou falar um pouquinho daqui mais para frente um pouquinho, né? E o Vence ele é conhecido por criticar o que considera então esses excessos do neoliberalismo, né? Então nessa região isso tem um apelo muito grande, né? Então retoricamente ele defende a classe trabalhadora dos Estados Unidos. Mas conforme eu ouvi de um colega nosso aqui, o Rafael Iores, né, a gente comentando em outra ocasião aí, em outra oportunidade, essa história aí do Vence de superação da pobreza, preocupação com os trabalhadores, e aí o seu próprio serviço militar, ali parece que deixa algumas questões em aberto, dado que ele se formou em Direito na Universidade de Yale, né, uma universidade de ponta. Então, e antes de entrar na política, ele trabalhou como investidor de capital de risco. Então, o Vence está enfatizando, obviamente, políticas aí que teria um apelo diante de um extrato social aí, de uma classe, mas ele enfatiza especialmente políticas conservadoras, e aí ele também bate junto com o Trump na questão da imigração, né? E aí ele traz valores familiares, enfim, ele vai defender toda essa pauta bem conservadora. E como que esses políticos e seus respectivos partidos se posicionam nos diferentes estados dos Estados Unidos, né? Os estados considerados republicanos e identificados pela cor vermelha, né? Tradicionalmente, lá é a cor vermelha que remete ao Partido Republicano. Eles são, vou listá-los aqui de forma aleatória, tá? Então, a gente tem Texas, Alabama, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Idaho, né? Idaho, Wyoming, Kansas, Utah, Dakota do Norte e Dakota do Sul. E os estados considerados bastiões democratas, com preferências aí por pautas progressistas e identificados pela cor azul, são também listados aqui de forma bastante aleatória: Califórnia,
Nova York, Illinois, Massachusetts, Havaí, Vermont, Washington, Oregon, Rhode Island, Maryland, né, e Maryland. E os estados chamados de estados indecisos ou swing states, ou seja, estados onde as eleições são frequentemente muito competitivas e onde os resultados podem oscilar entre os dois partidos, né? E são cruciais para se alcançar ali os 270 votos do colégio eleitoral, que são necessários para vencer a presidência. E esses estados costumam ser identificados pelos seguintes nomes. Então, são eles, né? Flórida, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Geórgia, Carolina do Norte, Nevada, Ohio e Iowa, tá? Esses estados são listados com base na importância recente e no histórico de competitividade nas eleições. E estados como Flórida e Pensilvânia são frequentemente mencionados primeiro devido à sua importância crítica nos ciclos eleitorais mais recentes. Mas vejam, nos últimos ciclos eleitorais, a gente viu mudanças em alguns estados. Por exemplo, a Geórgia e a Arizona, eles eram considerados estados republicanos. Eles votaram em Joe Biden em 2020. Por outro lado, Ohio e Iowa, que eram anteriormente considerados swing states, né? Eles estão mostrando uma inclinação mais republicana. Então, as campanhas de ambos os partidos geralmente investem pesadamente, e esse ano não está sendo diferente, os valores são homéricos, né? Em publicidade e comícios, né? Visitas a esses estados, né? Então, participação ali em eventos públicos, justamente prestigiando esses estados, né? Porque esses estados têm uma importância crítica nas eleições. Mas essas tendências, elas podem mudar à medida que as questões políticas evoluem, né? A demografia evolui, então essa mudança geográfica ou essa mudança aí de culturas, né? De comunidades que formam, que estão presentes nessas regiões, né? Vão mudando, então isso tudo muda a tendência, né, ao longo do tempo, então tornando alguns estados mais competitivos ou reforçando a lealdade partidária de outros, né? Mas vamos lá. Então, neste ano, a campanha ela vai ser acirrada em pelo menos 7 estados, que são. Quais são eles? Pensilvânia, com seus 19 votos. Esse estado, em 2016, os democratas perderam ali, mas em 2020 os democratas ganharam. Então, tá vendo? Teve uma mudança aqui, então, para onde vai? O Wisconsin, o Wisconsin tem 10 votos no colégio eleitoral. E os democratas estão investindo ali pesado para ver se consegue assegurar esses votos, né? Porque isso vai fazer uma grande diferença também. E assim como é importante Michigan, que tem 15 votos. O Michigan era um estado democrata, confiável, então era azul, até 2016, mas Michigan, junto com a Pensilvânia e Wisconsin, esmagou aí efetivamente a reta né, a trilha da Hillary Clinton aos 270 votos aí do colégio eleitoral, e os democratas estão agora atentos aí, estão determinados a não verem essa amargura, né? Esse resultado amargo aí novamente.
Um outro estado que está sendo também aí de batalha é o Carolina do Norte, com 16 votos, e a Geórgia com os seus 16 votos, né? Os esforços aí muito coordenados para capacitar os eleitores negros tiveram um resultado positivo, então eles renderam uma, né, a cor azul aí do Senado em 2021 pela primeira vez, então isso desde 2003, né, não é pela primeira vez na história, mas assim, fazendo aqui esse acompanhamento, a gente vê aí que houve uma mudança e então os democratas, eles estão otimistas de que ainda poderiam né, que esse estado poderia dar seus 16 votos aí a Kamala Harris, né? Então, aí essa é a esperança. E o Arizona, com seus 11 votos, o Trump ainda não aceitou os resultados da derrota nesse estado, né? Porque foi uma derrota muito estreita, e ele até hoje fala disso, né? Então é um estado aí que né, chamando a atenção, né, dos dois partidos para se investir aí na publicidade, nos comícios nesse estado também, né? E um outro estado que aparece é o estado de Nevada, com os seus 6 votos. Ali os sindicatos eram aliados aí forte, né, fortemente aí do Biden, mas a transferência dessa lealdade do Biden para Kamala Harris não está garantida. Então, precisa ali disputar, fazer um corpo a corpo para ver se conseguem assegurar esses votos. Então, esses são os estados, né, com essas suas características, né, com essas suas tendências eleitorais, os já definidos, os vermelhos, os azuis, esses outros que tudo está em jogo, né, então recomeça tudo, então os candidatos vão realmente fazer um empenho em cada um desses lugares, com estratégias próprias, né, com abordagens próprias, e é isso que a gente vai tentar acompanhar e trazer aqui para vocês um pouquinho mais de entendimento. Eu espero que eu tenha conseguido dar para vocês, né, aqui apresentar para vocês um conteúdo que vocês deem importância, né? Esse conteúdo sobre a campanha eleitoral, que está entrando numa fase decisiva lá nos Estados Unidos, e a gente está preparando muito mais conteúdo para ser apresentado aqui e contando com a colaboração de colegas que estão acompanhando também de perto essas eleições. Eu espero ter conseguido agradar vocês, e se vocês gostarem, então, desse vídeo, curtam o nosso vídeo, compartilhem, né? Assim, ajudem na divulgação. A gente agradece muito pelo carinho de vocês, pelo suporte aqui que vocês trazem para a gente. E a gente se vê em breve. Muito obrigada.